que é chuva ácida? A chuva ácida é um fenômeno provocado pela emissão de gases poluentes à atmosfera, que ao reagirem com a água, tornam-na ácida. Ela ocorre quando óxidos de enxofre e de nitrogênio lançados na atmosfera pela poluição reagem com a água das chuvas e geram ácidos. Ela é causada pela poluição atmosférica, principalmente por meio da queima de combustíveis fósseis em indústrias e em automóveis. O ser humano vem lançando uma grande quantidade de gases poluentes, como alguns óxidos. Naturalmente, a água da chuva já é ácida devido ao dióxido de carbono presente na atmosfera, o qual se dissolve na água formando o ácido carbônico. O ácido carbônico é considerado um ácido fraco e pode ser representado pela seguinte reação: CO2 mais H2O, formando H2CO3. Assim, o pH da chuva natural é 5,6. Abaixo de 5 é considerada ácida. O aumento da acidez da chuva ocorre devido ao aumento da concentração de óxidos de enxofre e nitrogênio. Queima de combustíveis fósseis para a geração de energia, há liberações dos óxidos de enxofre e nitrogênio na atmosfera, que são geralmente causados por veículos e indústrias. Esses óxidos reagem com a água formando os ácidos sulfuroso, H2SO3, sulfúrico, H2SO4 e o ácido nítrico, HNO3. E a gente colocou como que ocorrem essas reações químicas. As reações do nitrogênio. O dióxido de nitrogênio ele é oxidado formando o trióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio mais o trióxido de nitrogênio formam um anidrito nítrico e o anidrito nítrico mais a água formam um ácido nítrico, que é um ácido forte, considerando a quantidade de oxigênios menos a quantidade de hidrogênios. Reações do enxofre. O dióxido de enxofre com a água forma um ácido sulfuroso, que é um ácido moderado. No entanto, o dióxido de enxofre pode sofrer oxidação na atmosfera, formando assim o trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre mais a água formam um ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Países industrializados são geralmente os mais afetados pelas chuvas ácidas. No entanto, os agentes como as correntes de ar podem fazer com que eles cheguem em lugares mais distantes. Isso ocorreu na Escandinávia, onde polos industriais como a Alemanha e o Reino Unido, pela produção de óxidos, fizeram com que esses lados acabassem ficando poluídos. E também pode ocorrer chuvas naturalmente ácidas, liberadas por erupções vulcânicas, em regiões como o Alasca e a Nova Zelândia. E uma ocorrência de chuvas ácidas no Brasil foi no município do litoral de São Paulo, em Cubatão, onde destruiu uma grande vegetação na encosta da Serra do Mar, expondo o solo à erosão. Agora que eu já tenho as flores, eu vou precisar de outros ingredientes para o experimento. Além do pote, eu vou usar uma colherzinha, uma vela, um acendedor, uma fita adesiva, prego, o enxofre e o papel indicador de pH, para mostrar se é uma experiência ácida ou se é uma experiência de base. Vou prender o papel de pH no pote, colocar um botão de rosa, entortar a colher, deixando-a na forma de um gancho, furar a tampa por dentro do pote e passar um arame para segurar essa colher. Dentro da colher, eu vou colocar enxofre e com a vela eu queimo até soltar uma fumacinha. Quando isso acontecer, eu rapidamente vou fechar o pote. Com essa fumaça no pote, a gente vai perceber que a rosa vai perdendo sua cor original. E o papel indicador de pH vai mudando a sua cor e indicando a acidez. Com isso, nós vamos ter o fenômeno da chuva ácida. Todas as chuvas, elas são ácidas. Porém, existem aquelas que são muito mais ácidas e são classificadas como as chuvas ácidas. Elas possuem muito mais gás carbônico ou outros poluentes como o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre, ele vem da queima de derivados de petróleo, como o óleo diesel. O óleo diesel, ele tem a sua fórmula S e um número. Pode ser S50 e S10. O óleo diesel S50, ele indica que ele tem mais quantidade de enxofre, ou seja, ele é mais poluente do que o S10, que só tem 10 pacotinhos de enxofre.
ele é menos poluente, então, o S10. Entre algumas consequências da chuva ácida, a gente pode observar que em edifícios, em estátuas, em coisas de concreto mesmo, elas causam dano, vão corroendo literalmente esses materiais, e o dano é ainda maior e imensurável em florestas, principalmente em florestas que têm árvores mais altas, porque em contato com as folhas, ela vai abrindo buracos até retirar totalmente a folhagem daquelas árvores. E pode ser observado em algumas fotos onde há ocorrência de chuva ácida que não tem nenhuma folhagem. E isso em contato com o solo vai retirando os nutrientes até tornar o solo totalmente infértil. Então essas são algumas consequências dessa chuva. A chuva ácida ela tem bastante influência nos ambientes aquáticos pelo fato dela dificultar o desenvolvimento de diversos seres, principalmente dos fitoplânctons, os organismos na qual realizam a fotossíntese, restringindo aí a cadeia trófica. Os animais aquáticos eles não conseguem sobreviver em seus habitats quando o pH da água é alterado, se tornando ácido. Assim eles acabam morrendo. A chuva ácida possui também uma grande influência na degradação de estruturas, como estátuas, monumentos, prédios, pois ela reage com o carbonato, que é o material presente no mármore. Os automóveis também são danificados pela chuva ácida, pois ela intensifica a ferrugem dos veículos, afetando assim a pintura deles.